Bom, gente, aqui eu tenho os tecidos dobrados e costurados para poder fazer o corpo dessa boneca muito simples e não muito diferente do que eu já venho postando aqui no canal. Então, pode ser que você já tenha noção aí de como é feita essa costura, mas eu sempre explico porque tem pessoas que estão iniciando, estão fazendo pela primeira vez, então é relevante que eu explique aqui alguns detalhes, tá? Então, ó, tô usando aqui o tricoline 100% algodão para as pernas e o algodão cru para o restante do corpo. Aqui eu dobrei o tecido, pus o molde, risquei usando a caneta fantasminha e iniciei a costura aqui. A abertura fica na parte de trás da perna. Iniciei com retrocesso, bem no corte do tecido, fui seguindo em cima do risco e finalizei aqui com retrocesso de novo. Então, tá aqui tudo costurado. Depois, é só desvirar, antes passa o ferro para apagar a marca da caneta, desvira e já pode encher com a fibra e fechar a parte de trás com uma costurinha, com ponto invisível, feito à mão mesmo, com agulha comum, tá? E aqui pro corpinho também não tem nada de complicado. Pus o molde sobre o tecido dobrado, risquei, costurei em cima do risco, iniciando no corte do tecido, aqui, ó, e fui seguindo até finalizar no outro lado. Depois, é só dar uns piques aqui nesses cantinhos, ó. Pra não ficar o tecido repuxando depois que desvirar, tá bom? Então, eu vou fazer isso. E agora, posso passar o ferro, desvirar e encher com a fibra e fechar aqui com uma costura. Para os braços também, muito simples, gente. Coloquei o molde sobre o tecido dobrado, risquei, costurei. A abertura tá aqui na parte de trás do bracinho. Fiz retrocesso aqui no começo, segui e finalizei aqui, tá? Antes de desvirar, dá um pique aqui nesse cantinho da mão, ó. Aqui também. E já pode fazer aí o preenchimento com a fibra, tá? E pra cabeça também, moleza. Tecido dobrado, coloquei o molde, risquei, iniciei a costura aqui com retrocesso, fui seguindo e finalizei exatamente onde eu comecei, tá? Porque tudo isso tem que ficar fechado com a costura e a abertura a gente faz aqui no meio. É só marcar aqui e fazer um corte apenas em uma parte do tecido. Toma cuidado para que não atravesse aqui pro outro lado. É só um corte para a gente poder desvirar e encher com a fibra através dele, ó. Aí já pode preencher e fechar com uma costura, tá bom? Então, eu vou fazer todo o preenchimento dessas partes e volto pra gente continuar. Ok, gente, já tenho aqui o corpinho preenchido com a fibra. E agora, eu vou mostrar como costurar os braços, caso alguém ainda não saiba como fazer, esteja iniciando. E a forma como eu costuro os braços é a mesma para as perninhas, tá? Então, não se preocupe, a forma de costurar aqui é a mesma. Então, por isso que eu já adiantei, costurei as pernas para ganhar tempo e o vídeo não ficar tão longo. Tô usando a linha 10, agulha para boneca de pano. Se não tiver, usa a agulha comum mesmo, só que a diferença é que com a agulha maior, a gente tem como atravessar o corpinho, e com a agulha comum você vai ter que costurar bracinho por bracinho, tá? Separadamente. Bom, aqui eu vou iniciar perfurando os bracinhos, fiz 2 furos, um do lado do outro, e aqui também no corpo, tá? Agora, eu vou iniciar pela parte interna do braço. E não tem nada de complicado, gente. Depois é só você começar a costura entrando e saindo nos mesmos furos. Ó, vou passar aqui para poder
arrematar essa costura inicial. E agora sim, vou encaixar no furinho aqui do corpo. Atravesso, entro aqui nesse furo, saio nesse, e agora é só puxar. Vou encaixar na parte interna do outro braço. Perfuro novamente e encaixo no corpo. Vou sair nesse outro furo e já encaixo no furo do bracinho. Pronto. Agora é só você fazer essa costura mais uma vez ou duas, quantas vezes você achar necessário. E quando estiver bem costuradinho, aí é só arrematar a costura embaixo do braço para esconder o acabamento, tá? Então, eu vou passar mais uma vez aqui. E agora, a gente arremata essa costura aqui embaixo do braço, tá? Vou fazer isso só mais uma vez, tá? Eu gosto de fazer duas vezes, só para ter segurança. E sai com a agulha em qualquer parte do corpo, puxa e corta. Prontinho. Da mesma forma, você vai fazer com as perninhas. Não tem segredo, tá, gente? Corpinho costurado. Agora, vamos seguir com o rostinho dela, tá? Já tenho a cabeça preenchida. Vou passar aqui as medidas pra gente fazer os primeiros riscos. E a pintura também nada complicado, vocês vão ver. E vai ficar um rostinho bem bonitinho pra sua boneca. Ah, gente, detalhe, vocês podem costurar a cabeça na frente do pescoço aqui, ou pode deixar para costurar depois que a pintura secar, tá? Aí vocês escolhem. Mas se você tá iniciando, ainda tá com medo de errar na pintura, eu sugiro que você faça a cabecinha, pinte, deixe secar e depois costure aqui na frente do pescoço, tá bom? Então, eu vou costurar aqui. Mas se acontecer algum problema, eu costuro outra. E olha, aqui atrás eu fiz essa costura, tá? Não puxei muito a linha pra não ficar aqui mudando o formato da cabeça, porque se eu puxasse bastante pra deixar uma costura bem fechada, isso daqui ia puxar pra trás e a cabeça não ia ficar no formato que eu quero, tá? Então, por isso que eu fiz a costura dessa forma. A gente deixa aqui aparecendo um pouco da fibra, não tem problema, porque depois a gente vai cobrir com a lã. E então, eu costumo fazer a costura assim, tá? Com os pontos bem grandes, vou fazendo tipo um X pra lá e pra cá, pra poder fazer o fechamento aqui dessa abertura, sem ficar puxando muito. Então, aqui tá a costura, ó, tudo certinho. E o próximo passo, gente, é fazer o seguinte: pegar a fita métrica, você vai medir daqui pra cima da costura, tá? Você vai medir 1,5 centímetro e vai fazer um pontinho pra boca, tá? 1,5 centímetro, faz um pontinho. Tô usando a caneta Micron. Ó, fiz um ponto. E agora é só fazer uma boca do tamanho que você quiser, tá? E aqui embaixo eu vou fazer só um detalhezinho
Pra dar a impressão de que ela tá com a boca um pouquinho aberta. Mas é opcional, não precisa fazer se não quiser, tá? Pronto. Agora, a gente vai medir daqui pra cima, da boca pra cima pra fazer o nariz. Olha, a gente vai medir 1 centímetro. Aí, faz um ponto, tá? Desse pontinho aqui, a gente vai puxar, ó, um narizinho bem simples, pequeno, ou então faça do tamanho que você quiser. E tá aqui o narizinho, ok? Agora, do nariz pra cima, você vai marcar meio centímetro. Aí, vai fazer uma marcaçãozinha aí com um lápis, enfim. E desse ponto, você vai marcar meio pro lado, faz um pontinho, e meio centímetro pro outro, tá? Aí, aqui, gente, nós vamos fazer uma bolinha. Então, aqui eu tenho meio centímetro para esse lado, vou marcar mais meio aqui pro lado, tá? E vou fazer um círculo nesse espaço, tá? Olha só, tá aqui. E agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou só reforçar esse traço aqui na parte de cima, ó, deixar ele mais grossinho, tá? E vou puxar um arco aqui bem em cima desse olho. Aí, aqui, eu puxo um cílio, mais um e mais um aqui, para formar os 3. Faça quantos vocês quiserem, isso daqui é opcional, tá? Se você tiver outra ideia aí de pintura, de formato desse olhinho para fazer, faça. Só tô dando aqui uma ideia para vocês, tá? Ó. Fiz os cílios na parte de cima, são maiores e mais grossos do que os de baixo. Embaixo eu vou fazer uns 3, pequeno, fininho, ó, tá? Aqui eu já fiz. E já temos essa parte pronta. Agora, a gente vai fazer a sobrancelha, que é só um pouquinho aqui acima. E você faz um traço meio inclinado, tá? Assim. E o nosso rosto tá quase pronto. Agora, vamos pra pintura do olho, tá? Aí, você escolhe se quer verde, azul, preto, enfim, marrom. Eu vou pintar de verde, mas fica à vontade para escolher a cor que você quiser aí. Antes, eu vou costurar a cabeça aqui no pescoço, tá? Eu quero fazer isso logo, mas se você quiser, pinta, espera secar e depois costura. Aqui, para costurar, geralmente eu faço dessa forma. Coloco na frente do pescoço e vou dando uns pontinhos, unindo essas duas partes com a costura. Tô com a linha 10 aqui, uma agulha comum, e vou fazendo essa costura. Então, ó, cabecinha na frente do pescoço, você decide aí a altura que você quer e vai dando uns pontinhos, tá? É meio chatinho de fazer, mas você consegue. Ó, vai dando os pontinhos, depois vai até a outra ponta. Se precisar reforçar a costura, reforça, mas é basicamente isso, tá? Pega daqui e vai até o outro lado.
Costura feita. Agora, você vai preencher esse espaço com a cor que quiser. Eu tô usando um verde aqui. Vou pintar tudo isso. Escolha o tom que você quiser, tá? E depois que secar um pouco essa tinta, você vai fazer uma bolinha bem no centro com a tinta preta. Não tá dando muito pra ver aqui, ó. Mas é basicamente isso que eu fiz. Preenchi e depois fiz uma bolinha bem no meio, usando a tinta preta, tá? Bom, aqui eu usei esse verde, é o verde grama, tá? Mas, se você quiser usar num tom mais claro, vai ficar bem bonito. Eu tenho somente esse verde aqui. E, na real, aqui vendo a cabecinha da boneca já com o olhinho pintado, tá dando pra ver que é um verde. Mas aqui no vídeo, vocês não vão perceber muito a diferença, vai parecer bem mais escuro, tá? É normal na câmera aparecer com a tonalidade um pouco mais escura do que é, mas eu juro pra vocês, é um verde, tá? A tonalidade dele é essa aqui, ó. Não é tão escuro quanto tá parecendo, mas é um verdinho. E aqui, ó, no cantinho superior esquerdo, eu fiz uma bolinha com a tinta branca. E aqui embaixo fiz um pontinho menor com a tinta branca para dar esse detalhe no olho. É opcional, mas eu acho que fica bonito. Então, vou fazer agora no outro. E vou fazer aqui um ponto bem menor na parte de baixo, tá? Olha só, eu gosto de fazer assim. Um pontinho separado do outro. Aí, vou subindo aqui, próximo do nariz. Vou aproximando. E faço esses pontinhos, essas sardas. Até chegar aqui nas bochechas, tá? Olha só, deixou o rostinho dela bem bonitinho, né? Mas se não quiser fazer, tá tudo bem. Eu já passei o blush bem antes de fazer a pintura. Mas aí, se você quiser deixar pra fazer por último, esse detalhe pode fazer, tá? Eu passei blush aqui, ó, na bochecha, fui subindo onde fica o nariz e depois desci, tá? Aí, você faz do jeito que tá acostumada a fazer. Agora, vamos pro passo a passo do vestido e, por último, a gente faz o cabelinho dela e a calcinha. Bom, e pro vestido, eu cortei aqui 2 retângulos, um na medida de 31 centímetros por 11, e aqui uma faixa de tecido de 31 por 8, tá? Agora, eu vou dobrar essa menor aqui, essa de 31 por 8, dessa forma, e vou colocar frente com frente aqui na parte de baixo dessa outra parte aqui, tá? Agora, é só alfinetar e fazer uma costura com ponto reto da máquina, de uma ponta até a outra, tá? Com retrocesso no começo e no final. Depois, nós vamos fazer outra costura, só que com um ponto zigue-zague, para fazer o acabamento, para que esse tecido não fique desfiando assim, tá?
Já fiz a costura com ponto reto e com o zigue-zague também. Agora eu vou virar e vou fazer outra costura aqui, ó. Nesse lado, eu vou fazer uma costura com ponto reto até o final, que é para que não fique essa parte que tá com xadrez subindo, tá? Então, para que ela fique bem retinha, essa união dos dois tecidos, eu vou fazer uma costura aqui com ponto reto até essa outra ponta, tá bom? Depois, a gente vai fazer uma costura aqui na lateral, dobra 2 vezes, assim, e vai fazer uma costura daqui de cima até embaixo, para fazer esse acabamento, tá bom? Do outro lado, vou fazer a mesma coisa, dobro 2 vezes e faço a costura. Depois que eu fizer essas 2 costuras aqui, nas laterais, eu vou fazer 2 costuras com um ponto bem grande da minha máquina para poder franzir essa parte aqui de cima, tá? Então, depois que eu fizer a costura de acabamento, aqui, eu vou costurar aqui, após o acabamento com ponto reto, deixo o ponto bem grande e não precisa fazer retrocesso, nem no começo, nem no final. Então, a costura começa aqui depois do acabamento e finaliza antes do acabamento aqui do outro lado, tá bom? Então, vou fazer essa costura e depois eu faço mais uma embaixo dela, só para deixar esse franzido mais certinho. Então, eu gosto de fazer 2. Então, faço a primeira aqui em cima e outra embaixo, tá bom? Ah, outro detalhe, essa dobrinha aqui nas laterais, você deixa na largura que você vai precisar para poder aplicar algum botão, tá bom? Algum botão ou velcro, se você quiser. Então, deixa o espaço suficiente para o botão que você vai usar. Ou para a casinha de botão que você vai abrir na sua máquina, caso queira usar o botão comum, tá bom? Então, essas costuras aqui, ó, nas laterais, esse acabamento você deixa na largura aí, para dar espaço suficiente para colocar os botões, certo? Então, eu vou fazer essas costuras e volto para mostrar para vocês. Ah, e aqui vocês já podem adiantar essa parte do busto, tá bom? Coloquei o tecido frente com frente, ó. Posicionei o molde, risquei e depois cortei em toda a volta aqui e deixei essa parte de baixo aberta. Então, a costura eu iniciei aqui com retrocesso, fui seguindo em cima do risco e finalizei aqui com retrocesso de novo. Então, ficou aberta essa parte, que é por onde a gente vai desvirar. Antes de desvirar, dá uns piques aqui, ó, com a tesoura, nesses cantinhos arredondados, ó, tá bom? Aqui também nas pontas. Aí, é só passar o ferro para apagar a marca da caneta, desvirar, porque depois a gente vai encaixar essa parte toda franzidinha aqui dentro. E outra coisa que vocês podem já adiantar também é essa parte das alças. Vai ter o molde, você vai pegar, coloca sobre o tecido dobrado, risca e depois costura, deixando uma abertura aqui, tá? Para desvirar. Então, iniciei a costura aqui, fui seguindo em cima do risco, deixei um espaço para desvirar, depois é só dar uns piques aqui nas pontas e desvira para depois fechar essa abertura. Essa abertura eu vou fechar fazendo aquela costura de pesponto em toda a volta, tá bom? Então, aqui já tá costuradinho, vou desvirar e depois eu mostro para vocês. Vamos adiantar essas partes pra gente finalizar esse vestidinho. Já temos tudo aqui costurado. Acabamento nas laterais também, agora é só puxar os 2 fios daqui do lado avesso dessa costura que fizemos acima com o ponto grande da máquina. E vamos franzir para caber na parte interna aqui do busto, tá? Agora que eu já consegui franzir e deixar na mesma medida,
O próximo passo é encaixar aqui dentro para poder fazer a costura, tá? Como essa faixa de tecido, ela não é muito extensa, então, não vai ficar um vestido com a parte de baixo muito rodada. Então, eu tô concentrando o franzido apenas aqui na parte da frente, porque a parte de trás ninguém vai ver logo de cara. Então, eu acho que fica mais bonitinho a parte da frente bem franzida. Então, eu tô concentrando aqui, ó. E aqui vai ficar atrás, tá bom? Agora, se você quiser isso daqui tudo bem franzidinho, você aumenta essa medida aqui para poder deixar ele do jeito que você quer. E se você também não quiser com esse comprimento, não tem problema, gente. Diminui aqui a medida dessa faixa de tecido estampada, para você ter aí um vestidinho mais curto, se você quiser, tá? Então, essas coisas vocês vão controlando aí de acordo com o próprio gosto. Bom, vou encaixar aqui. Antes, vou dar um nó aqui nas pontas, para não desmanchar o franzido. Vou cortar as pontas e encaixar aqui dentro. Já tenho aqui tudo alfinetado, olha só. E agora, é só ir na máquina para fazer a costura aqui, fechando e prendendo essa parte de baixo ao busto, tá? Já costurei, olha só. E o próximo passo é você escolher como vai fechar esse vestido, se é com velcro, com botão de pressão de plástico, enfim, com botão comum, abrindo a casinha na máquina, aí você escolhe, tá? Então, ó, vou aplicar botão de pressão de plástico, acho que eu vou pôr uma aqui, outra aqui, tá bom. E depois, já no corpinho da boneca, a gente vai alfinetar, definir a altura que vai ficar essa alça. E vou usar botão comum mesmo. Ou você abre a casinha de botão, ou você deixa ele decorativo, porque já vai ter uma abertura aqui atrás. Então, não precisa ficar tirando aqui. Então, eu não vou abrir casinha, nem vou colocar botão de pressão. Vou pegar um botão vermelhinho para combinar com a estampa e vou pôr aqui, costurar aqui e aqui, tá? Eles serão apenas decorativos, porque ela já vai ter uma abertura aqui, botões de pressão. E o vestidinho tá pronto, gente. Aí, o resto é decoração. Você pode colar um lacinho aqui, do lado, no meio, enfim. Bom, tá aqui o nosso vestido pronto, as alças já foram costuradas aqui, ó, com botão comum. E aqui eu coloquei dois botões de pressão de plástico, tá? Na playlist de dicas já tem vídeo mostrando como fazer. E aqui eu coloquei dois, ao invés de três, pra não ficar o vestido muito justo quando eu colocar a boneca sentada, tá? Lembrando mais uma vez que as medidas dessa parte de baixo do vestido vocês podem alterar e fazer aí no comprimento e na largura que vocês quiserem, tá? Vou reservar e vamos para o tutorial do cabelo, que, gente, não tem nada de complicado, tá? Aqui eu tenho essa lã que eu tinha cacheado já tem, eu acho que quase um ano. Às vezes eu cacheio e deixo ali guardadinho para quando eu precisar. E essa lã aqui, eu cacheei em casa mesmo, não comprei ela assim, tá? Então, se você quiser aprender como cachear, já tem vídeo lá na playlist de dicas. E aqui, pessoal, eu tenho 4 mechas, tá? Não contei os fios, porque como vocês podem ver, a lã tá bem cacheadinha. Então, ia demorar muito tá contando os fios, mas você faz aí as mechas
com a quantidade de fios e a medida que vocês quiserem, tá? Então, você põe na cabeça da boneca e decide se você quer com um comprimento maior ou menor. Então, isso daqui não tem uma regra, tá? E eu tô usando ela cacheada, mas você pode usar ela normal mesmo, lisa. E vou posicionar, eu vou começar posicionando uma aqui em cima. E depois eu vou descendo, colocando as outras até embaixo. Eu acho que essa quantidade é suficiente, tá? É uma cabeça pequena. E eu vou fazer o cabelo assim, tá? Vou decidir se eu quero amarrar, ou se eu vou deixar ele todo soltinho, tá? Com os cachinhos soltos, enfim. Ó, vou pôr o alfinete bem no meio, onde eu amarrei cada mecha, porque fica mais fácil. Eu vou usar a agulha para boneca de pano para dar uns pontinhos aqui no meio de cada mecha, antes de colar as laterais. Então, eu já pus aqui, dei um nó. Essa daqui ficou um pouquinho mais volumosa que essa outra, então eu vou colocar ela na frente. Depois, eu completo com as outras atrás. E aí, você vai fazer o penteado que você quiser, se você já tá acostumada a fazer de outra forma, fica à vontade para fazer, tá? Vou fazer assim, mas não é uma regra. E depois é só colar as laterais. Aí, você decide se vai querer amarrar ou se vai deixar soltinho. Eu vou ainda ver como vai ficar aqui. Talvez eu amarre ou não. Vou dar uns pontinhos no meio de cada mecha. Só para prender isso aqui e depois eu colo, tá? Bom, arrematei aqui na última mecha, né? Essa que fica aqui no topo. E agora, nós vamos colar, tá? Lembrando, gente, que essa bonequinha aqui, você pode fazer em outras versões, tá? Se você quiser fazer de morango, com estampa de morango, faz. Se você quiser fazer ela com cabelinho roxinho para fazer a versão de uva, fica à vontade. Dá para soltar a criatividade e fazer várias bonequinhas diferentes usando esses mesmos moldes, tá? Ah, e um recado importante para você que já fez a sua assinatura, tá tendo acesso a essa aula. Tem 3 pessoas que fizeram a assinatura, estão assistindo às aulas, né, provavelmente, mas até hoje não falaram comigo para eu adicioná-las lá no grupo de WhatsApp, porque os moldes do clube de membros, tá, gente, só são postados lá. Então, eu vou citar aqui alguns nomes, 3 nomes para vocês, caso estejam me assistindo agora, falarem comigo
no privado do WhatsApp, certo? Porque aí eu adiciono o contato de vocês lá, eu não tenho como saber o número de vocês. Eu só tenho acesso no painel de controle das pessoas que estão sendo assinantes, né, que estão fazendo assinatura, as que não estão mais fazendo assinatura, então a partir do momento que você cancela, eu tenho como ver lá se você continua sendo assinante ou não, mas o número de contato não tem como. Então, você que fez assinatura, fala comigo no WhatsApp, dá um oi para mim, se identifique dizendo seu nome e sobrenome, que aí eu vou conferir e adiciono você no grupo, ok? Então, você, se estiver me assistindo, Lucinéia, Ladijane e Cleide, entrem em contato comigo, gente, para eu poder adicionar vocês lá no grupo de WhatsApp, tá bom? Porque aí vocês têm como baixar os moldes e fazer as peças. Bom, tá aqui o cabelinho todo soltinho. Agora, a gente vai passar cola aqui nas laterais. Nada de difícil, nada que eu não tenha mostrado em outros vídeos no canal. Mas se você tá chegando agora, tá começando aí na costura de bonecas de pano e nunca fez uma boneca na vida, se liga aqui nessas dicas, tá? Ó, vou jogar tudo pro lado e vou passar cola aqui pra cobrir esse acabamento de costura, ó. Toda essa parte feia aqui, a gente vai escondendo, tá? Vou usar a cola quente mesmo. É só espalhar aqui. E depois joga o cabelo pro lado. Pra cobrir, tá? Aperta um pouco. Vou fazer agora a colagem desse outro lado. E pressiona. Agora, você vai decidir se quer ele amarradinho ou não, tá? Se quiser ele solto, você cola aqui as laterais, só para acabamento, e apara as pontas, deixa ele do jeitinho que você quiser. Se não quiser ele soltinho, não tem problema, faz a colagem aqui de acabamento nas laterais, estica e amarra, tá? E depois apara as pontas se for necessário. Tudo colado, agora eu vou aparar as pontas, deixar ele mais redondinho aqui, possível, no corte, porque eu quero ele solto, tá? Então, tem alguns fios irregulares, olha só. Aí, eu vou com a tesoura cortando e deixando isso bem redondinho. Pra que fique um volume bonito, tá? Aí, você faz o penteado que quiser. Tá aqui, gente, cabelinho pronto, todo redondinho, ó, volumoso, com os cachinhos soltos, do jeito que eu queria. E agora,
eu vou reservar pra gente fazer a calcinha daquele jeitinho bem simples para quem tá iniciando, sem precisar de molde. Eu tenho aqui retângulo de um tricoline 100% algodão. E aqui pro lado avesso, eu dobrei uma vez aqui na parte de cima e fiz uma costura com o ponto zigue-zague até o final. Embaixo também, dobrei só uma vez, fiz o zigue-zague de uma ponta a outra. E agora, a gente vai dobrar aqui, frente com frente. Vamos alinhar o corte e fazer uma costura aqui, ó, com retrocesso no começo e no final. Ah, lembrando que as medidas estão lá descritas no projeto, tá? Junto com os moldes. E eu vou fazer essa costura até aqui. E depois, gente, eu fiz aqui uma dobra exatamente no risco que eu fiz, onde vai ficar a costura, tá? Então, se você quiser descobrir o centro aqui, para fazer a divisão onde vão ficar as perninhas, você tem que dobrar até a parte onde vai ficar costurada, certo? Não até o corte do tecido, é até a costura. Então, tá aqui, dobrei, fiz uma marcação com lápis, tá? Então, depois que fizer a costura aqui com ponto reto, faz o acabamento com zigue-zague no corte do tecido, e aqui no meio eu marquei 3 centímetros de baixo para cima, e vou fazer uma costura ao redor desse risco, tá? Então, inicio aqui com retrocesso, vou seguindo, dou a volta e desço aqui, fazendo retrocesso novamente. Somente depois de costurar aqui, é que você faz um corte exatamente no risco que ficou marcado aqui no meio, tá? Aí, a gente, ao finalizar essas costuras, é só desvirar e depois fazer um alinhavo em toda a volta com essa linha aqui de crochê mesmo, tá? Fininha. Põe numa agulha comum e vai fazendo a costura para poder franzir e amarrar no corpinho dela. Então, é um modelinho de calcinha para iniciante, sem precisar aplicar elástico, tá bom? Então, vou para a máquina fazer essas costuras e depois eu volto. A calcinha já tá pronta, fiz as costuras que eu falei para vocês, olha. E depois de desvirar, eu fui fazendo a costura com a agulha comum e a linha de crochê em toda a volta da cintura e aqui nos espaços onde ficarão as pernas, tá? Então, eu costurei aqui, coloquei primeiro uma miçanga, dei um nó na ponta e fui finalizando pra ficar assim, tá? Então, são umas bolinhas que eu pus nas pontas, finalizei com um nó, e agora já tá pronto pra colocar no corpinho dela, franzir e dar um laço. Olha só, gente, como ficou a boneca, já com o vestido, toda bonitinha. E, como eu falei pra vocês, dá pra fazer com outros temas, enfim. Se não quiser fazer com o cabelo assim, com a cor forte, não tem problema. Usa o marrom, o preto, o louro, aí a cor que você quiser. E esse é o trabalhinho de hoje. Foi um trabalho feito com muito carinho. Eu sei que eu demorei para postar vídeo, mas enfim, como eu avisei lá nos stories do Instagram, uma gripe muito forte me pegou de cheio nas últimas semanas, então demorei. Mas tá aqui, eu espero que vocês façam, né? Se fizer, manda para mim uma foto, vai ser um prazer compartilhar lá nos stories do Instagram. E é isso, até o próximo vídeo. Beijo da nossa boneca cerejinha. E é isso. Tchau, tchau.